Ok, e aqui estamos de volta para falarmos sobre a produção agropecuária intensiva. A intensiva, assim como os transgênicos, é o tipo de produção onde se usa muita tecnologia, onde se usa máquinas, tá? A área científica ela é muito mais evoluída nesse tipo de setor. Então vamos entender essa imagem aqui. Por exemplo, a gente tem aqui, né, uma fazenda de gado, gado de corte, nesse caso aqui. Esse gado, percebam que não tem um capim aqui, não tem nada para ele comer. Aparentemente não, né, pela imagem, mas tem sim, gente. Essas linhas aqui, ó, essa área aqui nós chamamos de coxo. Esses animais, eles ficam aqui presos, eles não saem daqui, tá? E ficam comendo, engordando, comendo, engordando, comendo, engordando e não sai para se movimentar. Nossa, tadinho, né? Coitado do boi, vai crescer aqui. O objetivo desse tipo de produção é exatamente não fazer com que o gado se movimente. O objetivo seria qual? Né? Esse movimento vai fazer com que a musculatura fique enrijecida e a carne fique mais dura. Né? Para quem não faz exercício, né, fica assim, né, molengo, né, corpo da gente. E aí a pessoa que faz exercício não fica duro, a mesma coisa com o boi. Né? A musculatura ela tem que ficar molinha ali, né, bem flácida. Para quê? Porque a carne fica macia, fica gorda e ela tem um mercado muito bem pago. Então você gasta dinheiro, você tem cientistas, existe uma equipe normalmente que trabalha nessas fazendas com o intuito de fazer esse gado engordar e rápido. Ele engorda mais rápido do que o que vai ser criado ali no pasto, por exemplo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou engordar ele e ele é um tipo de produto muito apreciado pelo mercado europeu, mercado asiático e também né, aquela população, parte da população brasileira que tem uma renda um pouquinho melhor. Não sei se vocês já repararam quando vai num mercado, por exemplo, para comprar uma picanha, tem picanha de R$ 40, tem picanha de R$ 100. Que coisa é essa? Por que é tão caro assim? É simples, gente. Né? Se você for pegar aquela de R$ 100, você morde assim, a carne desmancha na boca. Isso é diferente. Ou seja, é aquele gado que foi gasto muito mais dinheiro. Opa, foi gasto muito mais dinheiro com ele, porque ele foi comer ração, ele não come pasto. Ele é um gado diferenciado. Tá? Então, aqui é só um exemplo. Outros exemplos que a gente vai ter é aqui, ó, a produção, né, o uso de máquinas, plantadeiras, colheitadeiras, por exemplo, é a principal responsável pelo êxodo rural, certo? Então, o êxodo rural né, aconteceu por quê? Porque as máquinas entram, no caso do Brasil, logicamente, cada país tem sua história, mas basicamente as máquinas, quando entraram na agricultura, quando entraram na área no interior, ela expulsou a mão de obra e essas pessoas tiveram que ir para a área urbana. Tá? E a gente vai ter aqui, por exemplo, um pivô. Esse pivô aqui, ó, ele vai simular chuva. Ele é caro, né? Ele fica ali girando. Para que eu vou comprar um equipamento que pode custar R$ 1 milhão? É, por aí, tá? Por que eu vou gastar tanto dinheiro assim simples? Imagina que a gente mora, né? Quem mora no Cerrado, tem aqui o período de inverno que não chove. Poxa, então eu não vou plantar na minha terra enquanto não chove? Uai, se você tiver dinheiro para comprar um pivô ou vários pivôs, você consegue fazer a produção, porque ele simula chuva. Então você consegue produzir na sua terra o ano inteiro. Aqui eu tenho um viveiro de mudas, né? Ou seja, umas plantas geneticamente modificadas, eu consegui chegar àquela conclusão, eu quero essa planta aqui e eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar para poder vendê-las para o mercado interno, mercado externo em geral. E aqui eu tenho um pulverizador aqui, a gente sabe que isso aqui é um veneno, literalmente, né? Veneno de insetos, mas também é veneno para a gente. Para matar as pragas, eu tenho aqui um avião pulverizador, que são ali o lançamento de agrotóxicos, tá? Que também são tipos, exemplos de agricultura intensiva. Aqui, olha só, o gado, imagina se o cara tá lá no Japão para ele comprar boi no Brasil. Aí tem que vir aqui no Brasil, dá uma preguiça só de pensar, né? Sair de lá, vai ter que ir lá nas áreas, né? Olhar a fazenda. Não, gente, não precisa fazer esse trabalho, não. A gente tem satélite hoje. A gente tem tecnologia. Então, para que eu vou fazer isso? É simples. Né? Eu vou fazer o quê? Esses brincos lindos aqui dos boizinhos, na verdade, tem um chip aqui, um equipamento eletrônico que ele é rastreado. Ou seja, as orelhinhas, né, tem esses brinquinhos que vão comunicar ao satélite.
E aí o cara da fazenda, que hoje em dia não é aquela coisa mais grosseira, né? Ele usa os equipamentos eletrônicos, ele consegue monitorar onde que está o boi, se alguém roubou, por exemplo, ou se ele deu uma fugidinha. Ou também, né, o cara que está lá no Japão, o comprador lá, o dono daquela rede de supermercado, ele está conseguindo acompanhar, ele está conseguindo fazer um monitoramento. Por exemplo, ele está vendo ali a vacinação, se o gado foi vacinado, ele está vendo o peso, né, que eles pesam aquele gado sempre, para ver se o peso está aumentando. E eles vão pegar as planilhas, opa, esse boi aqui não engordou nada, vamos ver o que está acontecendo. Aí vai examinar o bicho, está doente, então separa ele. Ou seja, eles tudo é analisado. Então o boi, quando ele chega na fase de abate, ele vai, né, eles vão ter todas as informações, se ele tem saúde, se ele está pronto, se não, tá? Então, é um exemplo aqui da área de uma forma de tecnologia. Aí a gente tem o que a gente chama de agronegócio, agrobusiness, todo o setor, né? Ou seja, tudo que envolve a agropecuária, entre banco, desde o empréstimo bancário até o produto chegar na minha mesa, tudo isso é agronegócio. Ou seja, é um mercado que movimenta bilhões de reais, de dólares, né? No Brasil e gera milhões de empregos todo ano. É um setor importante. O Brasil, não posso falar que é um país industrializado comparado com outros, né? A agropecuária ainda é uma base muito importante para a nossa economia. Não é a melhor, né? Poderia ser outras, mas ela é de suma importância. Então, por isso que é um assunto que vem caindo muito na prova do PAS. A gente não pode excluir esse assunto. Bom, quando a gente chama de cadeia agroindustrial, é tudo aquilo, né, que vai envolvendo até chegar lá no supermercado onde eu vou comprar o produto. Então vamos entender o seguinte: os bancos, eles são a base da estrutura financeira. Por quê? Porque olha só, imagina que eu tenho uma empresa de fertilizantes, adubo. Para eu produzir, né? Eu tenho uma quantidade X aqui, produzo 1 tonelada. Mas aí, gente, eu estou vendo que o mercado está crescendo. Os fazendeiros aqui ao redor, eles estão querendo, e eu não consigo produzir. O que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, eu vou lá no banco, me empresta aí. Então, existem financiamentos. Boa parte dos financiamentos do agronegócio, eles têm juros mais baixos, porque a alimentação é uma necessidade da sociedade no geral. Ou seja, os financiamentos tendem a ser um pouco menores do que aqueles que a gente pede, né, pega no banco para comprar algo ou para pagar as dívidas, né, da pessoa física. Bom, eu peguei o dinheiro, né, fiz o quê? A produção de insumos. Esses insumos pode ser adubo, pode ser semente, pode ser agrotóxico. Então, a indústria, né, que envolve esse setor, o banco vai lá e vai emprestar dinheiro. Outra questão, né, quem comercializa os insumos. Insumos também pode ser maquinários, né, tratores, por exemplo. Então, olha, quem vai vender? Poxa, eu quero montar uma loja, eu quero montar uma filial, por exemplo. Eu tenho uma aqui, né, lá em Goiás, aqui, Cocalzinho, por exemplo, né, aqui perto. Montei uma loja, poxa, mas aqui perto, aqui na Redondeza, está aumentando a produção e investimento. Eu quero montar uma filial. Como que eu vou montar uma filial? Se eu não tenho dinheiro, eu vou lá no banco, entendeu? E eu vou fazer o quê? Esses produtos vão ser comercializados também para outras áreas agrícolas. O agricultor, gente, ele precisa comprar semente, ele precisa comprar máquina. Ele, às vezes, por exemplo, é muito comum, no ano anterior ele não conseguiu produzir o suficiente para ter lucro. Pode ter tido uma seca, uma chuva excessiva, e aí precisa também de investimento. Então, o banco também é o setor. Aí nós vamos ter, né, como que vai funcionar o fluxo. Por exemplo, eu vou ter os intermediários. Quem que são os intermediários? Podem ser os donos de armazéns para fazer a armazenagem do produto. Às vezes eu vou colher, eu ainda não tenho quem comprou o produto. Eu vou lá fazer a armazenagem, ou seja, eu vou alugar um galpão. Ou eu posso também, o intermediário, ele pode ser uma empresa de transportes, tá? Ou seja, ela vai fazer o elo, né? Ou seja, ao invés de eu ficar contratando um caminhoneiro para levar lá para o mercado, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma empresa que vai fazer a parte ali de transporte. Ele vai pegar o produto bruto no campo, ele vai levar para uma indústria, e essa indústria vai fazer o processo. Então, os intermediários, eles podem ser, né, desde o setor de comércio, desde o que a gente chama ali do atravessador, é o cara que vai fazer a negociação comercial. Ou seja, eu compro do agricultor e levo para a indústria, e levo para o mercado.
Então, é aquela pessoa que, vamos colocar, se ele vai tirar o trabalho do agricultor. Às vezes, o agricultor já tem tanto trabalho para fazer e ainda tem que cuidar dessa parte. Então, ele vai ter aquela pessoa que vai cuidar da parte do comércio. Chegou no mercado, tá? E aí vai chegar até o mercado consumidor. E assim vai funcionar o que a gente chama da cadeia do agronegócio. No caso, a agroindústria, né? Ok. E aqui, né, são dados que a gente vai ter no Brasil. O Brasil é considerado um dos grandes produtores de grãos do mundo. Percebam que quando a gente vai falar de trigo, a gente consome muito trigo, né? O Brasil consome bastante trigo. Porém, percebam que, comparado com outros grãos, a gente produz pouco. Motivo. E olha só, vem caindo, e cai. Por quê? Por conta do clima. O clima brasileiro é um clima tropical. E a gente sabe que o clima está aumentando, está subindo. E o trigo é o tipo de cereal que precisa de frio. Tá? Então, o Brasil produz muito pouco. A maior parte da produção do trigo, né, dos produtos do trigo, nós importamos, porque nós não somos autossuficientes nesse tipo de produção. Em compensação, quando eu vou falar de soja e milho, sim, a gente percebam que vem crescendo, principalmente a soja, porque são produtos que entram na indústria, eu consigo produzir muitos produtos baseados do milho e da soja. No caso, o feijão e o arroz, o Brasil não é um grande produtor. O arroz, por conta do clima, eu não consigo produzir ele em áreas secas demais, então eu preciso de um regime de chuvas regulares. E o feijão é um tipo de produto que é muito regional, ele é muito brasileiro. Né, o feijão é um tipo de espécie, uma leguminosa que tem no mundo inteiro. E são dezenas de espécies. Então, quem mora lá na Austrália tem um tipo de feijão lá. Então, o Brasil não é exportador de feijão. O que ele exporta, basicamente, é para o mercado de brasileiros que moram no exterior. Basicamente isso. Ou seja, a produção do feijão e do arroz brasileiro, ele fica para o mercado interno. E por que às vezes o arroz no Brasil sobe tanto? Às vezes o ouro cresce um pouquinho, né? O dólar aumenta demais e aí, às vezes, vem a oferta. Né? Ou você produz pouco arroz, mas vende aqui para mim, que eu preciso de arroz. Aí, né, os agricultores vendem para fora, aí fica pouco arroz, é a lei da oferta e da procura, né? E aí fica pouco arroz no Brasil, e aí o preço vai subindo, tá? E às vezes tem os problemas ambientais que também vão fazer a redução. O arroz, todos os motivos, né, é a questão do clima, está muito associado, ou seja, a gente vem plantando cada vez menos, justamente porque às vezes fica mais barato a gente importar de outros países, como da África, e produzir o que a gente mais produz, né? O que a gente tem um potencial maior, que é a soja e o milho, com certeza, mas a gente exporta outros, né? Somos exportadores de frutas, somos exportadores principalmente da cana-de-açúcar. Aqui são só um exemplo de grãos, né? Os 5 grãos que a gente produz em maior volume. Opa, vai entrar? Não. Cadê? Tem hora que isso aqui trava. Ah, vamos lá. Ok, produção extensiva. A extensiva é aquele tipo de produção que eu uso pouco ou nenhum tipo de tecnologia. Quando eu falo pouco, o cara pode ter um trator, gente, um tratorzinho, né? Um equipamento mais simples, menos sofisticado. Tá? Então, ele vai utilizar muito a mão de obra, ou seja, o manejo, o uso da mão, ok? Desse tipo de produção. É o que a gente chama de agricultura tradicional, ou muitos usam também como artesanal. Bom, exemplos aqui, né? Agricultura de subsistência é aquela que eu vou plantar para a sobrevivência. De quem? Minha e da minha família. Aqui o exemplo que a gente chama de agricultura da subsistência é a agricultura familiar. A gente vai falar sobre dados da agricultura familiar, vocês vão ver que ela não é fraca não, gente. Ela é muito importante no Brasil, ok? Então, olha só, essa agricultura de subsistência, ela é feita, né, principalmente para a produção e sobrevivência da família. Mas, peraí, eles não vendem nada, eles só plantam tudo. Primeiras características da agricultura familiar. Normalmente, elas são policulturas, ou seja, eu planto vários tipos de produtos. Pelas imagens aí, vocês veem, né, que as pessoas produzem, né, tem uma variedade de produtos. Até porque, se imagina, se eu plantar milho para subsistência, eu vou comer milho de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, eu só vou comer milho.
pamonha, né? Curau, isso vai enjoar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma variedade, vou ter uma vaquinha que tem leite para fazer um queijo, eu vou ter umas galinhas para botar ovo, para poder comer. Ou seja, eu vou ter uma variedade de produtos na minha fazenda. Porém, gente, a gente não vive só de comida, certo? Eu preciso de dinheiro para comprar roupa, para pagar energia, né? Para ter remédio e tudo mais. Então, gente, a subsistência não quer dizer que eu não comercialize. Cuidado, tá? Com as pegadinhas. A comércio, sim, eu vou vender o que nós chamamos de excedente. O que é comercializar o excedente? É aquilo que sobrou. Por exemplo, eu plantei milho. Plantei lá, colhi 10 sacas de milho. Minha família só consome 3. Os 7 eu vou vender. E eu vou pegar esse dinheiro para quê? Vou usar para consumo, para sobrevivência da minha família, ok? Então, isso aí vai ser o que nós chamamos de agricultura de subsistência. A agricultura familiar é um exemplo. Outro exemplo de agricultura extensiva. Essa aqui é terrível. Cuidado que a extensiva não necessariamente é boa. Essa aqui é o exemplo, tá? É o que a gente chama de agricultura itinerante. O que é isso? Consiste na prática de atear fogo na mata para limpar a área. Normalmente, quem faz esse tipo de produção não é o dono da terra, ok? Isso acontece muito na região norte, onde a fiscalização é muito frágil. Aí o cara vai lá, sabe que a fiscalização é frágil, eu cheguei lá, vi um terreno, uma floresta, taco fogo, queimo tudo e vou lá e, né, não vou ter gastos, eu não vou gastar nada aqui. Eu vou lá e planto ali milho, qualquer coisa, né? Vou lá e planto. Então, eu não vou usar adubo, até porque hoje no Brasil a agricultura itinerante, na maioria das vezes, são áreas que não pertencem ao dono, é invasão. Aí eu fui lá, plantei, para que eu vou gastar dinheiro? Depois o IBAMA chega aqui e me tira daqui, né? Então eu não vou gastar muito dinheiro. Mas eu vou plantar, né? Plantei. Quando aquele solo começa a se esgotar, eu vou lá e sai fora, abandono e vou para outra área, queimo de novo e vou lá e planto. Isso é uma prática muito comum aqui no Brasil, infelizmente, né? E vem aumentando, infelizmente. Outro que a gente chama é a irrigada. A agricultura irrigada, gente, a irrigação, ela pode ser por máquinas ou ela pode ser também de forma manual. Exemplos aqui, né? Essa primeira imagem é uma área de plantação de arroz na Ásia. Tá? Então, eles cortam o solo e fazem aqui essa beirinha aqui para segurar a água. E o arroz é plantado. Então, quando a gente fala de irrigação, ou seja, a chuva, quando vai caindo aqui, ela segura a água, ou seja, ela mantém o solo molhado o suficiente para eu fazer o plantio. Aqui, por exemplo, né, são mulheres que ficam ali nas bordas do Rio Nilo. O Rio Nilo, por exemplo, quando ele enche, ele leva adubo. Então, o que as mulheres, né, essas mulheres estão fazendo? Elas vão fazendo corte no solo, né, transversal ali ao Rio Nilo. Isso acontece, por exemplo, as bordas do Rio São Francisco, esse tipo de produção existe. Então, elas cortam, na medida que vai enchendo, a água vai entrando pela área agrícola, e no caso do Nilo, assim como São Francisco, que também cortam áreas áridas, a água desses rios, eles levam nutriente. Então, além de levar a água, né, o que é um elemento essencial para a produção, ele também vai levar adubo, de forma natural. Ou seja, nesse caso aqui, é irrigação, ou seja, levar a água, transportar a água para outras áreas, e além disso, você também vai ter a adubação natural, a própria água leva o adubo. Interessante, né? E é engraçado, né? Tem gente que fala assim, o povo não estuda, não entende nada de agricultura, né? Pensa, sabe muito mais, né? Agricultura de jardinagem. Olha só, gente, o cara tá fazendo o quê? Plantando arroz, mudinha por mudinha, tá? É jardinagem, ou seja, é tudo manual, a plantação é toda manual, a colheita é toda manual, tá? Por isso que eles usam o termo jardinagem. Agricultura de plantations. Aqui a produção é a mesma, né? A jardinagem, mas também a plantation. Por quê? Plantation são áreas de grandes monoculturas. Monocultura é quando eu planto uma única. Tem gente que fala que plantation é produção de áreas pobres. Não é não, tá, gente? Normalmente, plantation eles são grandes propriedades rurais que usam a mão de obra para colheita, tá? Plantio e colheita.
E por que eu preciso? Esses caras não têm dinheiro para comprar máquina? Tem, só que o produto é diferenciado. Por exemplo, não sei se vocês já repararam, tem café que custa R$7, tem café que custa mais de R$100. Por quê? Normalmente eles são colhidos, os planteixos eu colho manualmente, um a um, e eu vou escolher o produto. Então, por que tem café que é caro? Que é caro. Eu vou fazer o quê? Eu vou colher só a semente madura. Por que tem café que é barato? A máquina passa, vem galho, vem tudo, vem folha, né? Aí você vai lá, tira o galho, queima, mas às vezes fica um galinho, aí torra, né, tritura e a gente consome. Por isso que ele é baratinho, né? Mais ou menos assim. Então, gente, quando a gente vai ter a máquina, eu não vou selecionar se aquela semente está podre, se ela está verde. Eu vou colher tudo junto, tá? E o plantation não. Aqui, por exemplo, é uma colheita de folhas de chá. E essas mulheres estão colhendo o quê? Chá na Índia, tá? Elas estão fazendo a colheita das melhores folhas para a indústria de chá destinada à Europa. Então, o europeu ele tem um gosto muito apurado e ele tem dinheiro para pagar isso. Ou seja, e aí vai ter, né, normalmente é um trabalho semi-escravo, tá? Paga-se muito pouco para essas pessoas, mas se cobra muito caro para quem consome, tá? Porque é um produto diferenciado. Esse aqui a gente conhece, né, que são os orgânicos, também exemplo de uma agricultura extensiva. Ele vai utilizar mão de obra, perceba aqui, olha só, tudo é manual, não tem adubo químico, tudo é natural, tá? Eu não uso adubo químico, eu não uso sistema de irrigação é mais simples, tá? Eu não vou usar elementos químicos transgênicos, tudo é natural, ok? Então, esse tipo de produto é mais caro, porque ele é colhido e plantado à mão. As pragas são retiradas com elementos assim da própria natureza, com né, combate, né, de produtos que são biodegradáveis ou biológicos, tá? Então, são os produtos mais saudáveis. E eles são mais caros porque eles são mais trabalhosos. Aqui são exemplos, né, de selos que são típicos da produção orgânica. Ok? Já já a gente continua falando sobre o nosso tema agropecuária. Até mais!